Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galera, muito prazer, meu nome é Daniel Cataldo e eu sou seu professor de Física. Na aulinha de hoje nós vamos falar sobre lançamento horizontal. Bora pra aula? Então solta a vinheta. Rapaziada, na aulinha de hoje nós vamos aprender, na verdade, um movimento muito específico que é o de lançamento horizontal. Na verdade, eu vou te explicar o que acontece no nosso movimento, né, no nosso lançamento aqui. Só que eu vou roubar algumas equações, por exemplo, do movimento de queda livre e no movimento uniforme. Então, algumas coisas vão acabar sendo repetitivas aqui pra gente. E eu vou poder pegar exatamente essas equações para facilitar o nosso desenrolar aqui no nosso estudo. Beleza? Então, observe o seguinte. Imagina que você tem aqui um objeto que está sobre uma mesa e você simplesmente deu um peteleco nesse cara. Nisso que você deu esse peteleco, essa bolinha, né, esse objeto de massa M, foi lançado do alto de uma mesa. Portanto, no caso do lançamento horizontal, você tem uma altura inicial, perfeito? Então, tá aqui. Eu tenho essa altura, a altura da mesa. Eu vou colocar aqui esse cara como sendo a altura da nossa mesinha, beleza? Então, ó, colocando até aqui embaixo, para que você possa perceber aqui. Então, eu tenho um H, ok? Daqui a pouco eu vou te mostrar como é que a gente faz para calcular essa altura. Aí, já que você está lançando, né, você tem, de fato, uma velocidade inicial. Então, esse cara tem uma velocidade inicial, que é a velocidade de lançamento. Só que perceba uma coisa. Após perder o contato com a mesa, desprezando a resistência do ar, então aqui você não tem a influência do ar, você só tem uma única força atuando sobre esse cara, que é o que nós chamamos de força-peso. Então aqui eu tenho o peso desse meu objeto aqui. E lembra, o peso é sempre constante, tá? Então tá aqui o peso desse objeto e o peso ele é sempre constante, vertical para baixo. Ok, até aí? Bem, só que ao longo do nosso movimento, eu percebo uma coisa. Eu tenho um peso que vai provocar, na verdade, uma resultante vertical para a gente. E aí eu já posso, né, separar dentro do lançamento horizontal o eixo X e o eixo Y. Como o meu eixo Y terá uma força resultante, esse cara terá aceleração. E essa aceleração vai ser a gravidade. Então esse cara tem uma aceleração constante. Então eu posso falar que no Y, meu movimento ele é uniformemente variado. E a gente já estudou sobre o move, não é mesmo? Lembra das equações do move? Então é muito importante que você tenha em mente isso. Você sabe essas equações. Você vai poder aplicar essas equações dentro do lançamento horizontal, pensando na vertical. Até porque essa velocidade de lançamento nós vamos definir como sendo uma velocidade inicial em x. Porque eu estou lançando na horizontal. Portanto, a minha velocidade inicial na coordenada y vale 0. Olha, se vale 0, eu posso analisar dois movimentos. O movimento em y, que é move, né? Que é move. E como eu tenho uma velocidade inicial na coordenada y igual a 0, não tenho resistência do ar, então eu só tenho a força-peso, eu posso afirmar para vocês que em y, meu movimento é um movimento de queda livre. Então, todas as equações de queda livre servem para essa análise. Tanto é, lembra da ideia de progressão de Galileu? Eu estou tentando representar isso aqui no meu desenho. Porque se você observar, olha essa distânciazinha que ele cai, olha essa distânciazinha, olha essa distância. Foi aumentando, porque o cara foi ganhando velocidade. Tá bom. Então, em y, eu sei que eu estou no movimento de queda livre. Logo, para calcular, por exemplo, essa altura com que esse cara caiu, que é o primeiro tópico, eu poderia usar a equação da queda livre como sendo hgt ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Tranquilamente eu posso usar isso, tá? E se eu quero o tempo de queda, eu posso isolar aquela equação que ficaria assim, ó, tempo de queda é a raiz quadrada de 2h sobre g. Então, eu tenho aqui uma maneira de calcular meu tempo de queda. Perfeito?
Só que se você observar na horizontal, eu tenho simplesmente um movimento com velocidade constante, porque nós não vamos ter nenhuma força na horizontal ao longo da trajetória, né? Eu tenho uma trajetória parabólica, porque um observador externo vendo essa situação acontecer, ele vai ver exatamente essa parábola aqui. E aí eu tenho, na verdade, dois eixos, duas análises. O eixo Y, que a gente acabou de fazer, e o eixo X, onde eu observo que a minha velocidade é constante. Não vou ter aceleração. Se eu não vou ter aceleração e a minha velocidade é constante, eu posso falar que em X, é movimento uniforme. Movimento onde a minha velocidade é constante aqui. Eu tenho uma velocidade constante. E aí o que eu fiz? Eu peguei e coloquei desse jeito para você. Imagina que você, ao longo da trajetória, foi tirando várias fotografias em intervalos de tempos iguais. Se eu fui tirando várias fotografias em intervalos de tempos iguais, eu percebi que após ele sair da mesa, eu tirei a minha primeira fotografia, depois uma segunda e uma terceira, sempre em intervalos de tempos iguais. Logo, podemos afirmar que essa distânciazinha daqui, ó, isso que está de verde, é um ΔS. Esse cara é um ΔS. Esse ΔS é o mesmo ΔS daqui, ó. É o mesmo ΔS desse cara, que é o mesmo ΔS desse cara. Cataldo, não entendi por que esses ΔS são iguais. Lembra, em X, minha velocidade é constante. Se eu estou tirando fotografias em intervalos de tempos iguais, logo, esses deslocamentos são sempre iguais. E aí, eu posso tentar agora somar esses ΔS. Porque se eu somar esses ΔS, eu vou obter essa distânciazinha daqui. E essa distância que eu tenho aqui é o que nós chamamos de alcance. E aí, como é que eu faço para calcular o alcance dessa bolinha? Lembra, o alcance é o deslocamento que ela vai ter na horizontal. Se é o deslocamento que ela vai ter na horizontal, eu posso falar que o deslocamento todo é a velocidade que é constante multiplicada pelo tempo que ele demorou para fazer essa trajetória. Logo, no caso, né, do nosso alcance, e aí eu vou colocar para vocês aqui, ó, alcance. Quero descobrir como é que eu faço para calcular esse alcance. Se eu quero descobrir esse alcance, eu faço que o alcance é a velocidade inicial em x, pois essa velocidade aqui não vai mudar, vezes o tempo de queda ali. Lembrando que o tempo que ele demora para fazer esse movimento sozinho é igual ao tempo que ele demora para fazer só esse movimento. Eu estou, na verdade, analisando dois movimentos separadamente e criando um único movimento, que é o de lançamento horizontal. Então, se eu sei calcular o tempo de queda, eu sei calcular o nosso alcance. Lembra que o tempo de queda depende do H. Portanto, não importa se eu pego uma bolinha de 400 gramas, meio quilo, 200 gramas, enfim, não importa, tá? Não importa a minha massa. Se eu estou fazendo um movimento com a mesma altura, mesma mesa, esses caras, né, essas bolinhas, esses corpos, terão sempre o mesmo alcance, a menos que você mude a velocidade de lançamento. Se a altura é a mesma, o tempo de queda é o mesmo. O que vai diferenciar é a velocidade de lançamento. Se a velocidade de lançamento for a mesma, então esse alcance é o mesmo. Tá bom. Então a gente já sabe calcular a altura, sabe calcular o tempo de queda e sabe calcular o alcance que essa bolinha vai ter. Outra coisa, eu falei com vocês que na vertical o meu movimento ele é similar, né, ao movimento de queda livre. Na verdade, ele é um movimento de queda livre, né? Tanto que eu escrevi aqui para vocês. Eu quero que você perceba que aquela progressão de Galileu ela é válida. Então, se eu estou tirando fotografias em intervalos de tempos iguais, eu posso, por exemplo, dizer que aqui eu tenho um Hzinho, aqui eu tenho 3Hzinho, aqui eu tenho 5Hzinho.
Hzinho. Cataldo, eu não lembro esse lance de Hzinho, 3Hzinho, 5Hzinho. Bem, Galileu afirmou que se você tiver exatamente um movimento de queda livre, né, então você abandona esse objeto, então não tem velocidade inicial, né, você também não tem resistência do ar, vai ter somente a força-peso atuando sobre aquele cara. Se você observar o movimento desse corpo, né, sempre em intervalos de tempos iguais, eu tenho uma progressão que é sempre números ímpares. Por isso que vai ficar 1Hzinho, 3Hzinho, 5Hzinho, 7Hzinho, 9Hzinho e assim por diante. E isso fica muito tranquilo, porque se você sabe quanto é que vale o H todo, o H da mesa, com esses Hzinhos você consegue descobrir, por exemplo, pequenos deslocamentos aqui, né? Então você pode combinar essa equação de Hzão, né, que vai ser o Hzão, a altura toda da mesa, com esses pequenos deslocamentos, coisa que nós falamos no movimento de queda livre, ok? Outra coisa que é legal de você perceber é o seguinte: como a minha velocidade é constante, se eu fizer uma análise, por exemplo, nesse ponto aqui, a minha bolinha vai ter, né, esse corpo vai ter um V0x, mesma coisa vai ser aqui, mesma coisa vai ser esse cara, e mesma coisa vai ser esse cara. Eu vou ter um V0x ali, certo? Só que conforme esse cara foi caindo, a gravidade está a favor do movimento. Então é um movimento acelerado, né? Se é um movimento acelerado, a tendência é que aqui você tenha uma velocidade em y. Aqui eu tenho uma velocidade em y maior. E aqui eu tenho uma velocidade em y maior ainda. E aí, se eu quero descobrir quanto é que vale essa velocidade final, eu preciso tomar um certo cuidado. Por quê? Porque para calcular, por exemplo, a velocidade final na coordenada y, dá para resolver. Você vai lembrar que a velocidade final na coordenada y é a raiz quadrada de 2h vezes g, né? Ou 2gh, tanto faz. Isso vem do queda livre, tá? Agora, se ele pergunta sobre a velocidade final, eu tenho duas componentes, a componente x e a componente y. E aí, como é que eu resolvo para descobrir essa velocidade? Ora, se essas componentes são perpendiculares entre si, eu vou fazer simplesmente uma soma vetorial entre esses dois camaradas. E já que são perpendiculares, como é que eu resolvo essa soma vetorial? Simplesmente fazendo um Pitágoras. E aí, portanto, eu resolvo fazendo essa continha. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial em x ao quadrado, que ao longo do trajeto, né, ao longo da trajetória, é sempre o mesmo valor, já que a minha velocidade é constante, mais a velocidade final em y ao quadrado, que eu já sei calcular. Então, se o cara te pedir a velocidade final aqui e não te indicar qual é a componente, de fato, ele quer esse V. Se ele quer esse V, eu preciso saber o V0x, eu preciso saber o VY, perdão, e resolver através de um Pitágoras. Fechado? Deu para entender? Então, toma muito cuidado com relação a essas nuancezinhas com relação ao movimento. Porque agora você tem dois movimentos em um só. Um movimento com velocidade constante na coordenada x e um movimento com aceleração constante na coordenada y. E aí você precisa identificar e analisar separadamente esses dois movimentos, criando um único movimento, que é o de lançamento horizontal. Beleza? Bora praticar? Te espero na próxima aula. Abraço, até!